igreja da cidade, seja aqui no seu campus sede, o Campus Colina, um lugar que Deus deu. Em 2004 a igreja comprou, em 2008 ela começou a construir, em 2012 nos mudamos para cá, embora que a igreja da cidade ela vem de uma história da primeira igreja batista em São José dos Campos, que vai fazer 77 anos, eu estou aqui há 22 anos, mas aqui nesse campus, que é um ambiente muito bonito de São José dos Campos, é uma área de 210 mil metros quadrados, aqui a gente pode ter o Colégio Inspire, que hoje tem 700 alunos, o auditório principal, que cabem 6 mil pessoas, a Casa Betel de oração, que funciona 24 horas por dia e é aberta para todos os evangélicos da cidade, podem vir, pode orar aqui, o nosso batistério, que graças a Deus batizamos pessoas todo sábado, todo domingo, são 100 mil litros de água, tem aqui vestuários e também aberto para as igrejas evangélicas que queiram, que muita igreja não tem batistério, pode vir utilizar-se aqui também. Essa facilidade do campus gera aqui a oportunidade de servir a cidade, a prefeitura usa esse espaço para eventos, para treinamentos, fazemos muitos eventos de treinamento aqui, conferência Ignição, conferência Inspire, conferência Leve, evento de homens, de mulheres, de famílias, para servir a cidade com essa mobilidade. Hoje o estacionamento ajuda bastante, são 1.200 vagas de estacionamento, um complexo esportivo de 22 mil metros quadrados de área esportiva. Isso é uma outra coisa muito importante para o crescimento da igreja, que foi o Ministério de Esportes, que hoje tem 20 modalidades esportivas. Tem a Casa Sol de Dependência Química, o Ministério da ABAP, que é o Ministério de Ação Social, a Editora Inspire, com livraria, a Rádio Cidade, que é um meio de comunicação para alcançar também os sem Jesus. Então, aqui da Colina, a gente tem outros 8 campos na cidade, e mais a rede de igreja da cidade, a rede Inspire de igrejas. E o nosso objetivo é receber, celebrar e repartir, repartindo aquilo que Deus tem nos dado. Eu não sou uma pessoa preocupada com título, tem gente que me chama de pastor, tem gente que me chama de Carlito, tem gente que me chama de apóstolo, tem gente que me chama de pai. Os títulos não é a coisa mais importante. Eu tenho meus dons de governo, posso ter o dom de pastor, o dom de apóstolo, o dom de mestre, mas a coisa mais importante é a gente ser discípulo de Jesus, ter caráter e integridade e honrar o nosso nome que recebemos dos nossos pais e o nome que temos de Jesus como cristãos. Agora, cada um vai receber na proporção de que vê. Se somos uma igreja família e eu tenho um filho espiritual e ele me chama de pai, amém, que ele receba a paternidade. Um que me chama de apóstolo é porque ele está sendo inspirado para empreender, para visionar, para crescer, então ele vai receber desta unção. Alguém que foi discipulado por mim, está recebendo do meu ensino, seja na internet, seja aqui, e ele me vê como discipulador, então que ele receba dessa porção do ensino. A gente tem que julgar menos e amar mais. A gente tem que procurar conhecer mais e demonstrar menos ignorância e orgulho. E eu espero que a igreja brasileira continue crescendo em maturidade, que a gente possa ver ministérios servindo a igreja, como o Portal Guia-me e tantos ministérios que estão servindo a igreja brasileira na área de missões, na área de educação, na área de ação social, na área de ministério com famílias. E a igreja da cidade quer ser parte disso. Jesus, ele disse 2 vezes a palavra eclesia nos 4 evangelhos. Sempre disse em Mateus, quando ele instituiu lá com Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e quando ele fala também sobre disciplina, quando alguém pecar, leve para a igreja. São as 2 únicas vezes que Jesus fala sobre igreja. Mas é interessante que se eclesia Jesus falou 2 vezes, Jesus falou 82 vezes sobre reino.
quando ele nos chama a ser Basileia de Deus. Somos o reino de Deus. E a igreja local está dentro do reino, mas muitas vezes uma igreja local está tão voltada para si que ela não promove o reino. Então, antes de viver nossa realidade de igreja local, somos cidadãos do reino. Temos que honrar o rei e expandir o reino através da igreja local também, mas não só ser a eclesia, a nossa igreja local, e que a igreja da cidade e as igrejas evangélicas brasileiras, sejam tradicionais, pentecostais, neopentecostais, comunitárias ou não denominacionais, entendam que o mais importante é promover o rei, o reino e expandi-lo através de igrejas e vidas saudáveis da nossa Jerusalém até os confins da terra. Costumo dizer que nenhuma igreja saudável pode esquecer que ela é local. Ela é local, mas ela é global. Então ela é glocal também. É muito importante para nós, durante esse tempo que Deus foi nos dando com o crescimento, a visão do que é a estrutura. Então, fomos crescendo. Deus foi dando a estrutura, mas ela sempre como meio, nunca como fim. Nós acreditamos que a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Quem só chega na igreja não chega a lugar algum. A igreja é formada dos que são enviados. Enviada para o colégio, enviada para a faculdade, para a empresa, para a sociedade em geral. A igreja da cidade tem uma estrutura, mas ela nunca foi o foco. Enquanto que construímos tudo que está nesse campus aqui, foi construído em 10 anos. Mas a igreja também plantou 20 igrejas, ela tem missionários no Brasil e no mundo, ela publicou muitas literaturas, ela produziu muitos musicais, por exemplo, nosso Alto de Páscoa aqui, a gente tem uma produção linda que envolve 2.000 voluntários. Esse ano tivemos a 16ª edição, 2.000 pessoas se decidiram para Jesus. Então é uma igreja que batiza todo ano mais de 1.000 pessoas. Então acreditamos que o valor principal são vidas transformadas. Estrutura, comunicação, administração, tudo isso é meio para alcançar um fim. Então a igreja não pode perder isso de vista. Falo isso também para aqueles colegas que estão ali reformando, ampliando, comprando e construindo. Pode fazer, desde que a igreja não pare os objetivos finais. Uma igreja existe para adorar, para discipular, para fazer missões, evangelismo, ação social, para transformar a vida. Então isso é o final, isso não pode deixar de acontecer. Se enquanto ela cresce, cumpre esse propósito final, ela tem uma estrutura, esse lugar é para receber, é para capacitar, é para lapidar, para enviar mais pessoas, ótimo, né? Mas não pode ser um fim em si mesmo. Por exemplo, um farol, ele tem uma estrutura na torre, ele tem uma luz, mas qual é o objetivo de um farol? Iluminar o navio que está longe. Então eu não posso iluminar o navio que está longe se eu não tenho uma base, mas a base em si, ela não serve para nada. Então, a estrutura de uma igreja, se não for para servir a um propósito e alcançar as pessoas, também não faz sentido. Eu espero que nossas igrejas sejam assim, um lugar inspirador para receber, capacitar, treinar, inspirar, mas para enviar. No final de todos os cultos aqui na igreja da cidade, aqui na sede, nas extensões e na rede de igreja da cidade, nós terminamos com a benção do envio. Nós intencionalmente enviamos as pessoas para o seu campo missionário. Porque o missionário não é só o que está lá na África e cruzou o Atlântico. Missionário também é aquele que cruza a rua para ir evangelizar numa escola, num bairro, em todos os lugares. Então, quem é discípulo de Jesus? Nós. Quem são os missionários? Somos nós. E assim sendo, a igreja precisa ser lembrada disso e o líder, o pastor, precisa se lembrar que a estrutura é meio, não é um fim em si mesmo.